A 6 pés de profundidade, abaixo dos alicerces da sua casa, existe uma reserva de ar selada a uma temperatura constante de 55 Fahrenheit. Este valor nunca oscila. Seja sob o sol escaldante do verão ou durante o rigor do inverno, essa temperatura permanece inalterada. Este não é um fenômeno novo, nem uma teoria especulativa. É física pura e mensurável que civilizações ancestrais dominaram para sobreviver aos climas mais hostis do planeta. Os antigos persas utilizavam estes princípios térmicos para armazenar gelo em desertos onde os termômetros atingiam os 120 Fahrenheit, enquanto os romanos arrefeciam as suas vilas luxuosas utilizando a mesma lógica subterrânea. Hoje, na Alemanha, sistemas baseados nesta tecnologia são construídos legalmente com cerca de $300 em materiais, enquanto nos Estados Unidos a prática foi virtualmente apagada dos códigos de construção e da memória coletiva. Para compreender como chegamos a este ponto, é preciso olhar para a Terra não como solo inerte, mas como uma bateria térmica infinita. Instituições de renome mundial, como o Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, monitorizam as temperaturas do solo há décadas, confirmando que abaixo dos 6 a 10 pés de profundidade, a Terra mantém uma temperatura que equivale à média anual da temperatura do ar da região, com um acréscimo de apenas 1 a 2 graus. Em Chicago, isso significa 55 Fahrenheit constantes. Em Phoenix, 67 Fahrenheit. Em Minneapolis, 52 Fahrenheit. Enquanto a superfície pode variar entre os -20 Fengrados e os 105 Fengrados, a temperatura subterrânea mal se desloca um único grau ao longo de todo o ano. Esta estabilidade deve-se à massa térmica colossal do solo. A Terra pesa entre 100 a 125 libras por pé cúbico, e alterar a sua temperatura exige uma quantidade massiva de energia. O solo absorve o calor do verão tão lentamente que quando o calor consegue penetrar a 6 pés de profundidade, a estação já mudou. Este atraso térmico, que funciona como um amortecedor natural de 6 a 8 semanas, é a razão pela qual as caves de raízes mantiveram vegetais frescos durante séculos e as grutas de vinho preservam temperaturas perfeitas sem necessidade de eletricidade. A eficiência deste sistema é avassaladora quando comparada com a tecnologia moderna. Os engenheiros medem a eficiência do arrefecimento através do coeficiente de desempenho. Uma unidade de ar-condicionado convencional atinge um coeficiente entre 2,5 e 3,5, o que significa que para cada unidade de eletricidade consumida, obtém-se cerca de 3 unidades de arrefecimento. Em contraste, labirintos térmicos instalados e monitorizados em todo o mundo atingem um coeficiente médio de 28,7. A única energia necessária é para um pequeno ventilador que empurra o ar através de tubagens enterradas. Esta disparidade, 28 contra 3, representa milhares de milhões de dólares que a indústria de climatização perderia se este conhecimento se tornasse o padrão. Historicamente, o domínio desta física atingiu o seu auge há 2.400 anos, no atual Irão, com a construção dos Yakshaw. Estas estruturas, cujo nome se traduz como poço de gelo, eram prodígios de engenharia. Em cidades como Yazd, as cúpulas elevam-se a 60 pés de altura, com paredes de 6 pés de espessura feitas de saruj, uma mistura isolante de areia, argila, cal, pelo de cabra e clara de ovo, que supera a capacidade de isolamento da fibra de vidro moderna. Estes edifícios ligavam-se a qanats, túneis subterrâneos que transportavam água e ar por quilômetros. O ar emergia nestas câmaras a 50 ou 55 Fahrenheit, independentemente do calor do deserto, permitindo manter gelo sólido em pleno verão. Os romanos aplicaram conceitos semelhantes na Vila dos Mistérios em Pompeia, onde canais sob o solo não serviam para aquecer,
mas para circular ar fresco vindo das encostas. Na Coreia, o sistema Ondol utilizava canais de ar sob o pavimento para manter o conforto térmico há 3.000 anos. No sudoeste americano, as populações indígenas construíram casas semi-subterrâneas durante milênios, utilizando o contato com a terra como sistema de arrefecimento passivo. Contudo, em menos de um século, este legado desapareceu do Ocidente. A mudança começou em 1902, quando Willis Carrier inventou o aparelho mecânico para tratamento de ar. Na década de 1920, a Carrier Corporation lançou campanhas agressivas que posicionavam o ar-condicionado como o símbolo máximo da modernidade, enquanto ridicularizavam as técnicas passivas como primitivas ou insalubres. Em 1930, manuais de engenharia já descartavam o arrefecimento por contato com a terra, remetendo-o apenas para o armazenamento de alimentos. O domínio da máquina sobre a natureza foi celebrado como progresso, quando na verdade representava uma nova vulnerabilidade e dependência energética. A partir de 1927, os primeiros códigos de construção surgiram com forte influência dos representantes da indústria de aquecimento e ventilação. Em 1945, o boom da construção pós-guerra padronizou o ar-condicionado mecânico como a única abordagem aceitável. As alternativas passivas foram sistematicamente removidas dos currículos de arquitetura. Atualmente, a maioria dos programas de arquitetura nos Estados Unidos não ensina estratégias de arrefecimento passivo. A tecnologia não foi refutada por falhas técnicas, mas por exclusão deliberada. Os inspetores e empreiteiros de hoje não conhecem os labirintos térmicos porque os seus exames de licenciamento simplesmente não os mencionam. Enquanto os Estados Unidos ignoram esta física, a Europa nunca parou de a utilizar. No Instituto Passive House em Darmstadt, na Alemanha, foram monitorizadas centenas de instalações residenciais de tubos de terra desde 2005. Os dados são claros. Estes sistemas reduzem a procura de arrefecimento mecânico em 89%, mantendo as casas confortáveis, mesmo quando a temperatura exterior atinge os 95 ferridáguos. Na Áustria, as normas nacionais de construção exigem a análise de labirintos térmicos para grandes estruturas, como o Hospital Allgemeine Krankenhaus, em Viena, que utiliza este sistema para arrefecer unidades de cuidados intensivos desde 1994, com custos operacionais significativamente inferiores aos sistemas convencionais. Na Suíça, programas de certificação documentaram que estes sistemas não apresentam degradação de desempenho após 15 anos de uso contínuo, tendo resolvido questões como a acumulação de radão através de filtragem de carvão ativado e tratamento ultravioleta. No entanto, o Código Residencial Internacional nos Estados Unidos impõe barreiras burocráticas intransponíveis. As normas exigem que as condutas sejam feitas de materiais específicos que não contemplam a passagem de ar pelo solo. O sistema não se encaixa no modelo pré-definido, logo, não pode ser aprovado. Além disso, a classificação de risco de radão da EPA é frequentemente utilizada para bloquear estas instalações com custos de mitigação inflacionados, ignorando as soluções europeias de baixo custo. O incentivo econômico para manter o status quo é evidente. A indústria de climatização investe dezenas de milhões de dólares em atividades políticas anualmente para assegurar que as normas favoreçam a complexidade mecânica. Cada labirinto térmico instalado é um aparelho de ar-condicionado que deixa de ser vendido e um compressor que nunca precisará de substituição. O mercado de arrefecimento residencial de 29 mil milhões de dólares depende da obsolescência e do consumo de energia, não de soluções permanentes e gratuitas baseadas na física. Apesar das barreiras regulatórias e do marketing industrial, a física permanece disponível para quem estiver disposto a implementá-la. A 2 metros de profundidade,
a Terra segura o seu segredo a 12 C. Este valor é imune a ondas de calor ou vórtices polares. Um labirinto térmico moderno é, na sua essência, um caminho construído para que a Terra possa respirar para dentro da sua casa. Utilizando tubagens de polietileno de alta densidade, HDPE ou PVC, com diâmetros entre 200 a 300 milímetros, instaladas ao longo de 30 a 60 metros, é possível transformar o ar exterior. No verão, o ar entra quente e sai fresco. No inverno, o ar gelado entra e é temperado pelo calor latente da Terra. O custo do material é irrisório, muitas vezes inferior a uma única fatura mensal de eletricidade durante o verão. O sucesso de um sistema deste tipo reside no rigor da instalação. A profundidade de 2 metros é o ponto ideal, abaixo da linha de geada e dentro da massa térmica estável. O ar deve mover-se entre 2 a 4 metros por segundo, rápido o suficiente para o fluxo, mas lento o suficiente para que ocorra a troca de calor. A tubagem deve ter uma inclinação suave de pelo menos 2% para garantir que a condensação seja drenada. Em dias úmidos, o ar que passa pelos tubos frios liberta umidade, o que é benéfico para o conforto interior. Mas se essa água ficar estagnada, o sistema torna-se um incubador de bolor. A drenagem e o acesso para a limpeza são, por isso, fundamentais. É também crucial compreender o ciclo de carregamento térmico. O solo ao redor do tubo aquece ligeiramente durante o uso intensivo no verão. Operar o sistema preferencialmente durante as horas matinais e noturnas permite que a bateria térmica da Terra se regenere, dissipando o calor acumulado para a massa terrestre circundante. É uma dança com os ritmos do planeta, não uma exigência constante de uma máquina. Outro fator determinante é o contato direto com o solo. Não pode haver bolsas de ar ao redor da tubagem. O preenchimento com areia compactada é frequentemente a melhor solução para garantir a transferência térmica eficiente. No ponto de entrada na habitação, a filtragem de alta eficiência, MERV 13, e o tratamento UVC garantem que o ar seja saudável e livre de esporos. Quanto à questão legal, a percepção burocrática depende muitas vezes da linguagem utilizada. Descrever o sistema como uma entrada de ar fresco com um longo percurso exterior pode enfrentar menos resistência do que o termo técnico de arrefecimento geotérmico passivo. No final, a física não se importa com orçamentos de marketing ou capturas regulatórias. O que funcionou para os imperadores persas e funciona para os engenheiros suíços continua a funcionar para qualquer proprietário hoje. A Terra está lá, silenciosa e paciente, oferecendo uma solução que dura décadas com uma manutenção mínima. Enquanto a indústria finge que esta tecnologia não existe, o solo continua a ser a bateria térmica mais fiável que a humanidade alguma vez utilizou. Basta cavar o caminho para que ela possa cumprir o seu papel.